texto da nossa mensagem desta noite está em Êxodo 3, versículos 1 a 15, e ali nós lemos o seguinte: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que Deus abençoe estas palavras em nosso coração e na nossa alma. Amém. Irmãos, desse texto, quero destacar 4 coisas que para mim são importantes para a nossa vida no século 21, muito tempo depois de ter escrito esse texto. E eu quero destacar algumas coisas. Primeira delas: quando Moisés viu a sarça com fogo, mas sem ser consumida, ele disse: irei para lá e verei essa grande maravilha. Temos que aprender com ele. Quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida e nós não enxergamos. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, ao nosso lado, diante dos nossos olhos, mas nós não estamos enxergando. Quantas maravilhas Deus faz na vida das pessoas, e hoje nós tivemos 5 batismos aqui. Isso é uma maravilha, isso é uma ação de Deus, não é do homem, porque eu sou incapaz de reunir o povo diante do Senhor, mas Deus é quem chama. Através da sarça, Deus fala com Moisés. Quantas vezes talvez pedimos: Senhor, fale comigo.
Quantas vezes na hora de angústia, nós como seres humanos olhamos para o céu e perguntamos onde o Senhor está, que não escuta, que não me responde. Mas esquecemos que nós temos diante dos nossos olhos uma sarça que arde em fogo todos os dias, e nós é que não estamos sabendo aproveitar, não estamos querendo ouvir o que Deus tem a nos dizer, mas queremos que Deus venha diretamente a cada um de nós e fale ao nosso coração. Mas esquecemos que Deus está falando, Deus está orientando todos os dias por meio da sua palavra. Nós talvez não estamos dando o devido valor ao que esta palavra traz. Talvez estamos querendo colocar os nossos desejos, a nossa angústia, nossa visão de mundo sobre Deus, e achar que Deus tem que aceitar isso. Quantas vezes desprezamos a vontade do Senhor? Quantas vezes brigamos contra Deus? Mas nós não estamos enxergando que diante de nós tem uma baita, uma grande sarça que queima todos os dias, mas ela nunca se consome, que é a palavra do Senhor. Deus nos fala por meio dela hoje. Sim, Deus pode falar diretamente a você, Deus pode tudo. A pergunta é, Ele vai fazer isso? Quando o rico conversou no inferno, conversou com Lázaro e Abraão, ele falou, o rico lá no inferno pedia, manda Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, que se um morto ressuscitar, ir lá falar com eles, eles vão acreditar. E Abraão disse, não, eles têm os profetas, eles têm a palavra, que ouçam o que está sendo pregado. Mas o coração do ser humano é muito duro, e não se convence facilmente. Talvez, será que nós já pensamos que, por outro lado, que cada cristão verdadeiro, estou falando de um verdadeiro cristão, é uma sarça que queima ao nosso lado? Quantas vezes um cristão falou a nós e nós o desprezamos? Basta dar uma pequena olhada no mundo. Todos os dias estão destruindo as sarças de Deus espalhadas pelo mundo, os cristãos verdadeiros. Quando um ser humano despreza uma sarça, um cristão falando na parte de Deus, ele não está só desprezando a pessoa, ele está desprezando o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que está se manifestando a ele, mas ele não está enxergando. Deus coloca fogo na sarça. Olha como é interessante, Deus colocou o fogo naquela sarça, e a sarça não se destruiu. Então, quando nós achamos que Deus destrói a vida da gente, não, Deus não destrói a vida do seu filho. Não é por causa da fé que Deus está destruindo, mas Deus está construindo uma vida. Deus está restaurando um coração quebrado, um coração angustiado. Quem procura destruir as obras de Deus é Satanás e seus servos. Ele sim, já começou lá no Jardim do Éden.
E não pensem que Satanás descansou, ele continua destruindo. E quando nós deitamos num berço esplêndido e achamos que não, nada de mal vai nos acontecer, se engana. A proteção divina, ela é para te levar para o céu. O que os nossos irmãos nigerianos, que estão lá todos os dias levando tiro pela fé que tem no coração, o Sudão, milhares de pessoas morrendo, China, Cuba, Coreia do Norte, Oriente Médio. Quem destrói a sarça, que é o corpo do cristão, não é Deus. É Satanás. Deus pode deixar provar a fé? Pode. Deus pode deixar, para ver até onde vai a sua fé. Mas uma coisa é certa: podem até destruir a sarça, que é o corpo do cristão, mas jamais irão destruir a palavra que está nessa sarça. Se Moisés destruísse a sarça naquele dia, ele não destruiria a palavra de Deus. E é por isso que a gente percebe, quando Deus fez aquela promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus aqui no mundo, podem matar milhões de cristãos, que a igreja de Deus vai continuar viva, vai continuar forte, nem que forem tocados que nem rato dentro dos buracos por aí. Mas a igreja de Deus não vai morrer. E quem entra nessa luta para destruir a igreja, pode saber que já perdeu. Porque, como diz o texto do Evangelho da semana passada, muito maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás é fraco diante de Deus. Não abandone Deus. Permaneça na fé. E então você verá, de fato, o poder de Deus. Segunda coisa, Deus disse a Moisés: o lugar que estás é terra santa. E aí ele pediu que tirasse a sandália. E eu pergunto para vocês, esse templo, ele é santo? O que fez daquele lugar e o porquê que Deus falou para Moisés: tira as sandálias, porque o local, a terra é santa. Não é porque a terra era santa por si só, é porque Deus estava ali. Esse templo, enquanto Deus estiver aqui, ele é um lugar sagrado, ele é consagrado ao Senhor. Então, é a presença de Deus que faz a diferença. Tira Deus da sua vida, tire Jesus do seu coração, e aí você verá que você não consegue chegar na presença do Pai sem Jesus. Então, quem nos santifica é Deus. Então nós temos algumas coisas para pensar. Se a presença de Deus é que deixa esse lugar santo, sagrado, e ele vem pelo batismo, nós vimos isso agora, Deus agiu no batismo, ele age na Santa Ceia, através do pão e do vinho. Mas tem algumas coisas que precisamos pensar. Cuidemos para não profanar esse templo, como filhos de Deus. Talvez da forma como nós estamos nos portando dentro dele, ou como estamos nos vestindo.
a maneira como nós nos vestimos, e de repente muitos símbolos que andam por aí, nós estamos profanando esse lugar. Então nós temos que tomar muito a sério, porque Deus está aqui. E Ele é um lugar consagrado ao Senhor. Será que o uso de um celular para outras finalidades aqui dentro seria conveniente? Pense sobre isso. Vamos fazer o que fez Moisés, nos prostrar diante de Deus. Moisés se prostrou, mas não somente vamos prostrar de joelhos, mas vamos prostrar o coração, vamos prostrar a alma. Não vamos só consagrar um momento para Deus, mas vamos consagrar a vida para Deus. Terceiro ponto. O que pode nos deixar muito felizes é a mensagem que Deus deu a Moisés. Olha só as palavras de Deus. Certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento. Deus vê todo o sofrimento do seu povo. Aqueles que perseguem não precisam pensar que Deus não está enxergando. E quem é perseguido, acalme o coração. Deus está enxergando a aflição do seu povo. E aí Deus diz para Moisés: desci a fim de livrá-los. Eu desci para livrar o meu povo do Egito. Eu estou contigo. Deus chama Moisés para uma grandiosa missão. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Como cristão, você já pensou que Deus está querendo te enviar para falar com alguém? Você já pensou, talvez, e inventou um monte de desculpa, como fez Moisés naquele momento, para não ir até o Faraó? Quantas desculpas nós inventamos e nós esquecemos que nós somos uma raça eleita, um povo escolhido, sacerdotes do rei. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste chamado, não importa o que vai acontecer. Não importa. O chamado é de Deus. E Ele disse: eu vou estar contigo em todos os lugares. Então, se você tem alguma aflição, algum problema, alguma dificuldade, lembre disso. Deus falou que Ele viu, que Ele ouviu e que Ele desceu para livrar o povo. E Deus está aqui também, porque Deus quer te livrar de alguma aflição sua. Abra o seu coração ao Senhor. E o último ponto é o nome de Deus. Ele diz: eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós outros. Vocês acham que é qualquer um? Vocês acham que foi qualquer homem pecador, cheio de problema, que enviou Moisés? Ele diz: não, eu sou o que sou. Fala lá para o povo que eu sou o que sou, não importa, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso mostra descendência, sequência, e olha para o seu passado, quantos da sua família foram cristãos? Seu bisavô, seu avô, seu pai, não passa de geração em geração? Assim Deus fez com Moisés naquela ocasião. Em João 8:58, Jesus faz uma referência a esta expressão. Ele diz:
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo, eu antes de Abraão, eu sou. Eu sou o que sou. Esse nome tem poder. Onde ele é pregado, corações são transformados, vidas são transformadas, vidas vão do inferno para o céu, porque esse nome tem poder. E onde ele é dito, ele causa incômodo, ele é perseguido, mas ele tem poder. E aí lembramos do Salmo 146, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Esse é eu sou o que sou. Eu estou contigo. Vamos adiante, povo. Vamos adiante proclamando o eu sou o que sou. O Deus Criador, Redentor e Consolador. Em Cristo encontramos o amparo que precisamos para esta missão, pois Ele também diz a nós, a cada um de nós, eu sou contigo. Deus é contigo, hoje e para sempre. Que Deus esteja no seu coração e que o seu coração decida ser fiel a esse Deus, hoje e sempre. Amém.